Os tempos são outros, a fila andou. Essa é a grande constatação que temos quando olhamos para o novo fiasco protagonizado pelo governo brasileiro na última quinta-feira, 24 de maio, ao tentar iludir a população com um suposto acordo com os caminhoneiros, usando a Rede Globo para tanto. O tiro saiu pela culatra e o que o governo conseguiu foi aumentar a ira da população e travar o Brasil pelo quinto dia seguido. E tenha certeza que vão tentar de tudo, pois os protestos se espalham por todo o país, tomando as estradas e as cidades. Mas vamos deixar esse assunto um pouco de lado para atravessar o Atlântico e pousar lá nos Estados Unidos, de onde em breve chegarão notícias que podem ajudar você a faturar alto com a soja. Seja muito bem-vindo à Rural Business, agência provedora de informações estratégicas para o agronegócio. Aqui você tem análise profissional todos os dias, a fim de se antecipar aos fatos, reduzir riscos e aumentar as chances de lucro no seu negócio. A primeira coisa a saber é que o consumo mundial não para de crescer. Nessa temporada 2017-18 é previsto ultrapassar pela primeira vez na história a marca de 342 milhões de toneladas e extrapolar em 5 milhões e 600 mil a produção, estimada a cair para menos de 337 milhões de toneladas. Ou seja, já existe déficit de soja no mundo e boa parte causada pela tremenda perda de safra da Argentina pela seca. Veja só que impressionante. Em janeiro, o USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a autoridade máxima no mundo quando o assunto é projeção para o agronegócio, previa que os argentinos tirariam dos campos 56 milhões de toneladas de soja, como demonstrado à esquerda nesse gráfico. Bastaram 4 meses para esse volume ser reduzido em 30%. A previsão agora é de uma colheita de apenas 39 milhões de toneladas, o que representa 17 milhões de toneladas de soja a menos no mercado. Isso acabou afetando em cheio o quadro de oferta e demanda global, não só para esta safra, mas também para a próxima, deixando claro que não existe espaço para erro. E é justamente nisso que a Rural Business está apostando ao projetar fortes ralis na Bolsa de Chicago e excelentes oportunidades aqui no Brasil. Veja esse outro gráfico. As torres em amarelo confirmam quanto o mundo supostamente tinha de estoques ao final de cada safra. Ressaltamos com todas as letras que isso é uma suposição, pois, na verdade, ninguém consegue aferir se essas reservas de soja de fato existem e, se existem, em que situação se encontram. Veja que em 2017 a previsão era de mais de 96 milhões de toneladas, o que dava ao mundo 105 dias de consumo garantidos, como destacado em vermelho. O detalhe é que apenas 2 anos isso pode desabar para menos de 87 milhões de toneladas e reduzir para 87 dias a folga de abastecimento. E aqui há 2 alertas a serem feitos. O primeiro é que este é o pior cenário em 5 anos. E para que isso aconteça, todos os grandes países produtores terão que ter safra cheia. E quem abre a colheita da temporada é justamente os Estados Unidos. Por isso, é para lá que vamos. O plantio da nova safra americana está de vento em popa, não há como negar isso. Mas você sabe que a Rural Business vai sempre além, buscando investigar cada detalhe, justamente para conseguir te alertar com antecedência alguma possível brecha de oportunidade. Afinal, não adianta nada saber das coisas depois que já vendeu toda a produção e comprometeu boa parte da safra do próximo ano, não é mesmo? E foi justamente investigando as informações sobre umidade de solo que descobrimos que a situação climática nos Estados Unidos está boa, pero não mútil. Mais de 24% das áreas do meio-oeste americano, considerado o coração de produção do país, registram hoje estresse hídrico, como demonstrado na última torre em laranja nesse gráfico. Por esses números fica fácil perceber que a situação não é tão boa assim. Observe que nos últimos 5 anos só vimos situação pior que esta uma vez, e foi lá em 2015. Mas fomos além. A equipe de grãos da Rural Business foi atrás de investigar o que está acontecendo especificamente nos 10 maiores estados produtores de soja dos Estados Unidos.
que são esses demonstrados neste mapa. Em sentido horário estão Kansas, Nebraska, Dakota do Sul, Dakota do Norte, Minnesota, Iowa, Illinois, Ohio, Indiana e Missouri. Pois bem, está vendo essas manchas amarelas? Pois é, são elas que confirmam que já existe estresse hídrico. Pelo menos 36% desta região já se encontram com umidade do solo abaixo do normal, o que significa o pior cenário desde 2013, quando quase 45% do total já estavam comprometidos. E não é tudo não. Quando as manchas passam para um tom laranja, começam a mostrar que já existe seca escalonada em 4 níveis: moderada, severa, extrema e excepcional. E todas elas já estão presentes nessa região. O primeiro grau é o mais expressivo até agora. Pelo menos 17,5% dos solos dos 10 maiores estados produtores de soja dos Estados Unidos já registram seca moderada. Situação mais grave para uma terceira semana de maio desde 2014. Portanto, aguente firme. Teremos dias aí de muita confusão pela frente, deixando o mercado recheado de muita especulação e indicações puramente nominais de preços para a soja. Não caia em armadilha, simplesmente saia de cena e aguarde os acontecimentos. Passada toda essa crise, o mercado voltará a esquentar e a média de preços atingirá novamente a marca histórica de R$ 80 no Brasil, puxada por ralis climáticos em Chicago. E se o dólar ajudar, não vai parar por aí não. Por hoje é só, veja agora o indicador Soja Brasil. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.